E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resolver a questão de coeficiente de dilatação linear. Então seja bem-vindo e qualquer dúvida pode entrar em contato. O que a gente vai fazer basicamente é encontrar o valor do coeficiente e comparar esse número com a tabela para descobrir qual é o material. Quando a gente olha para a fórmula aqui, a gente observa o seguinte, que a variação no comprimento ela depende de 3 grandezas. Ela é proporcional ao seu comprimento inicial, quer dizer que quanto maior for o seu comprimento inicial, maior será essa dilatação. Esse alfa é o meu coeficiente de dilatação, é esse alfa que a gente usa para diferenciar um tipo de material de outro, e a ideia é o seguinte, quanto maior for esse número, mais esse material dilata com a mesma variação de temperatura. E aí também depende da variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, mais esse objeto dilata. Então a gente vai substituir os valores, tem que prestar atenção também aqui nas unidades. Então aqui 1 milímetro a gente vai dividir por 1000 para obter esse valor aqui em metros. O comprimento inicial é 1 metro e a variação de temperatura aqui é 70 menos 20, que vai dar 50. Precisa transformar para Kelvin. Nesse caso, como a gente está falando de variação, pode ser em graus Celsius. A matemática básica aqui agora, pega a calculadora, você encontra esse valor. A partir desse resultado, pessoal, para a gente conseguir comparar com a tabela, a gente tem que simplificar esse número escrevendo ele utilizando potência de 10. Você pode pensar lá em notação científica. Então fica 29 vezes 10 a menos 6. Esse número aqui, a ideia é o seguinte, quando o número aumenta, o nosso expoente lá vai ficar negativo. Quando o número diminui, o expoente vai ficar positivo. Nesse caso, de 0,000029 para 29, o número aumentou. Então aqui o expoente meu vai ficar negativo. E eu diminuí ele aí 6 grandezas, por isso que apareceu 6 aqui em cima. Então, de acordo com a tabela, a gente vê que esse material aqui é o chumbo. Vale observar o seguinte, a fórmula ela é a mesma para coeficiente superficial e para coeficiente volumétrico. Só que agora a gente vai estar falando de volume e o outro vai estar falando de superfície. E aí lembrando que só vai mudar o tipo de coeficiente. Beleza? Então valeu, abraço e até a próxima.